Olá, boa noite. Boa noite. O plenário do Supremo considerou que seguro-saúde está fora da incidência de ISS, o Imposto sobre Serviços. Os ministros também decidiram hoje pela inconstitucionalidade de normas da Bahia sobre exploração de recursos naturais. Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi, Carla, boa noite. Oi, William, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, essa ação que trata sobre as normas baianas chegou aqui ao STF em maio de 2011 e foi apresentada diretamente pela Presidência da República, na época ocupada por Dilma Rousseff. Um dos principais questionamentos é que essas normas são inconstitucionais porque apenas a União poderia regular sobre o uso de águas, energia e recursos minerais em todo o país. Um outro ponto é que os exploradores credenciados para atuarem dentro do estado baiano estariam aí tendo que cumprir exigências não previstas em leis federais. Aqui no STF, por maioria, então, as normas foram consideradas inconstitucionais. Vamos ver. Em 2007, a Bahia aprovou lei estadual que trata de temas ligados a recursos hídricos e minerais. Decreto assinado em 2009 pelo governador, na época, Jacques Wagner, confirmou que o estado poderia fiscalizar, arrecadar e controlar receitas decorrentes da exploração do minério. No STF, o procurador do estado defendeu a constitucionalidade das normas. A legislação baiana foi, inclusive, muito cautelosa ao prever, na sua legislação de fiscalização, aspectos da lei federal. Então, eu destaco aqui, por exemplo, senhores ministros, o artigo 2º, que diz que os elementos constitutivos da compensação e participação são aqueles definidos na legislação federal específica. A Procuradora-Geral da República disse que as normas foram além dos limites permitidos para o Estado criar leis. A lei baiana, aqui impugnada, e o decreto que a regulamenta, não institui qualquer modalidade tributária, tampouco disciplina a arrecadação de receitas. A pretexto de exercer fiscalização, tais atos limitam-se a prever multas no caso de descumprimento das obrigações ali impostas. Os ministros seguiram o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, que considerou que parte das normas da Bahia vão contra a Constituição. O que o Estado da Bahia fez, presidente, na verdade foi confundir o artigo 23 com o artigo 24 da Constituição, onde se prevê uma competência legislativa concorrente, normas gerais da União, normas específicas dos estados, são nas matérias do artigo 24. O artigo 23, que prevê a competência comum, é uma competência administrativa, não uma competência legislativa. Utilizando o artigo 23, inciso 11, o Estado legislou, inclusive, em relação à arrecadação diretamente pela Secretaria da Fazenda, infrações, penalidades, ou seja, invadiu a competência privativa da União prevista no artigo 22. E olha só, outro caso julgado durante a sessão desta tarde foi sobre a cobrança do ISS, o Imposto sobre Serviços para Seguradoras de Saúde. O plenário decidiu isentar essas empresas de pagarem o imposto. Vamos ver então como foi essa decisão. O caso foi julgado durante embargos de declaração e a decisão vale para todos os processos do mesmo tema em tramitação no país. Por maioria, o plenário decidiu que os seguros-saúde não precisam recolher o ISS porque eles já recolhem o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Mas o tributo continua válido para os planos de saúde. Tendo em conta, especialmente, que a repercussão geral do tema de número 581 restringir-se apenas a planos de saúde. As seguradoras não têm, nem prestam diretamente o serviço, nem têm rede credenciada, é um sistema de reembolso, é diferente a lógica das duas atividades. Portanto, eu acho que é legítima a diferenciação na tributação, como fez a legislação. IOF sobre num caso e ISS no outro. E outro caso que começou a ser julgado na sessão plenária de hoje tem a ver com uma lei de Pernambuco que transformou o cargo de datiloscopista policial em perito papiloscopista. O julgamento deste caso não foi finalizado hoje porque o ministro Alexandre de Moraes pediu para analisar esse caso melhor logo depois do voto do relator, o ministro Luiz Fux. Essa ação é da Procuradoria-Geral da República.
Para a PGR, apenas a lei federal poderia fazer essa alteração. O relator, ministro Luiz Fux, disse que as atribuições são as mesmas e que não deve haver hierarquia entre os dois cargos. Independentemente da nomenclatura, esses profissionais exercem atividade específica condizente com o cargo de perito oficial, dado que se dedicam a colher e analisar impressões deixadas pelas papilas dérmicas de quem haja tido contato com objeto importante para a apuração de fatos de relevo criminal. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zoppolotto, está aqui. Tem outros detalhes sobre os julgamentos hoje do plenário. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Após o intervalo, os ministros julgaram vários casos, vários processos. Entre eles, o que tratava da remuneração de procuradores municipais. Qual foi a decisão da Casa sobre isso? Exatamente, William. Foi um recurso extraordinário que já havia tido início do julgamento em outras sessões. 5 ministros já haviam votado, relatoria do ministro Luiz Fux, e entenderam que o valor máximo que um procurador municipal poderia perceber seria o teto remuneratório seria o mesmo do quanto recebe um desembargador do Tribunal de Justiça daquele estado e não o teto ou subsídio do prefeito municipal. Essa foi a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça no estado de Minas Gerais, que ao interpretar o artigo 3711 da Constituição, estabeleceu que a Constituição, deu uma interpretação ao texto constitucional no sentido de que, ao falar que os procuradores, defensores públicos e o Poder Judiciário teria como teto remuneratório os subsídios dos ministros do Supremo, limitado ao teto dos desembargadores em 90,25%, aquilo que receberia o ministro do Supremo, entendeu que aqueles procuradores que a Constituição se referia eram os procuradores estaduais, aqueles advogados que prestaram concurso público para defender o Estado, ou o governo, perdão, nas demandas judiciais. E que isso não se aplicaria aos procuradores municipais, advogados públicos também, concursados, para defender a municipalidade em juízo. Mas os ministros do Supremo já haviam proferido 5 votos no sentido de derrubar esse entendimento do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E hoje o julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que se somou àquela maioria que já havia, e o ministro Ricardo Lewandowski também acabou votando, porque estava ausente no dia do julgamento. Na verdade, ele era presidente do Supremo, era o último a votar e, por isso, ele não tinha proferido o seu voto ainda. E, nesse sentido, acabou ficando definido, nesse recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, que o valor da remuneração dos subsídios que devem receber os procuradores municipais, esses advogados públicos, que exercem, assim como os procuradores estaduais, uma função essencial à justiça, estão limitados ao teto do desembargador, o quanto recebe o desembargador do Tribunal de Justiça, que é o equivalente a 90,25% do que percebem os ministros do Supremo Tribunal Federal, e não o teto remuneratório do prefeito municipal, como havia decidido o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Karine, no finzinho já da sessão, os ministros retomaram um julgamento envolvendo conflito de atribuição do Ministério Público, é isso? Exatamente. Eram 2 ações, uma petição, uma ação civil originária em que se discutia de qual é o Ministério Público, estadual ou federal, quem deveria apurar supostas irregularidades e desvios de verbas no Fundef, um fundo criado para a valorização do magistério e que depois de 2016 acabou mudando o nome para Fundeb. O ministro Marco Aurélio, relator, já havia votado entendendo que a atribuição seria do Ministério Público Federal. E o ministro Luiz Roberto Barroso, ao proferir o seu voto vista, porque o ministro Aires Brito havia pedido vista anteriormente, sucessor do ministro Aires Brito, Luiz Roberto Barroso entendeu que não seria competência do Supremo dirimir esse conflito e que os autos deveriam ser encaminhados ao Procurador-Geral da República, a doutora Raquel Dodge. Mas o ministro Alexandre de Moraes abriu uma outra divergência. Entendeu também que não seria competência do Supremo dirimir o conflito, mas que os autos deveriam ser remetidos ao CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público. O julgamento ainda deve ser retomado porque o ministro Luiz Fux pediu vista nesses 2 casos. Vamos aguardar o retorno. Obrigada, Karina, por hoje. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até.